Esse é meu segundo vídeo no canal e eu não consegui postar nada antes disso porque, mais uma vez, isso virou uma competição interna comigo mesma. Eu criei justamente esse canal pra conseguir conversar, sabe? De forma tranquila, com quem se identificasse, ou só um jeito de eu recordar disso em algum momento. E mais uma vez eu fiz o que eu sempre faço: esperar demais de uma situação que não pede isso. Eu não sei, cara, se é coisa de filho único, eu não sei se é quem teve que se provar desde muito cedo, que teve sempre que provar que era útil, que servia pra alguma coisa, que dava conta do recado, que tinha sempre que se desafiar, se colocar em situações que na verdade não era o que a pessoa queria, mas a vida pedia. Eu acho que deve ser uma brisa dessa aí, alguma dessas opções. Eu acho que pra mim foi muito isso. Eu tive que muitas vezes da minha vida me colocar em situações que eu não queria, mas a vida pedia. Meu cérebro começou a condicionar isso como a minha verdade. E falando em verdade, eu aprendi uma palavra ontem, que é epistemia. E tá cabendo muito, sabe? Nesse momento. Que antes, a rotina funcional pra mim era só quando eu provava que eu era útil, fazendo qualquer coisa, pra que as outras pessoas me validassem, de certa forma. Eu precisava mostrar pra minha família que eu era útil, eu precisava mostrar que eu tava fazendo alguma coisa, eu precisava mostrar pra mim mesma que eu não tava só parada. Só que voltando pra pira do YouTube, o que aconteceu? Criei o canal, postei meu primeiro vídeo, super gostosinho, a energia tava super certa. O propósito é esse, conversar, de ficar de boa. E aí do nada eu comecei a pensar, nossa, qual que vai ser o próximo vídeo? E eu gravei várias coisas. Aliás, até que eu pintei meu cabelo, eu gravei esse vídeo. Mas eu não postei. E isso é outra coisa, né, que vem junto, a procrastinação. Porque nunca tá bom o suficiente pra você agir. Parece que sempre tem alguma coisa a mais que você tem que aprender, que você tem que provar, que você sabe, que tem que... E aí deixa de ser um prazer, uma coisa que te faz bem, e vira uma competição interna. Eu já saí da pira de competir com outras pessoas. Eu já pratiquei muito a cobiça. Pô, eu sou ser humano e hoje em dia ainda é difícil não praticar. Que é tipo desejar o que as outras pessoas tinham, sabe? Você olhar pra uma pessoa e falar, caraca, de novo deu certo, sabe? De novo ela conseguiu aquilo. E às vezes eram coisas que eu queria. E não dá pra conseguir nada se você tá nessa energia, nessa frequência de cobiçar uma coisa do outro. E hoje em dia eu vejo mais como uma possibilidade. Se eu consigo ver isso na outra pessoa, é porque eu tenho capacidade de conquistar aquilo também, é uma coisa que eu admiro, então eu começo a ver isso como uma admiração. O problema agora, hoje em dia, é esse viés que eu faço na minha cabeça. Caminhos que eu sei que são possíveis pra eu conquistar aquilo que eu quero. Postar o vídeo no YouTube, por exemplo, eu tenho que fazer uma edição bem legal. Na minha cabeça vira uma competição com a minha capacidade. Eu crio vários desafios dentro da minha cabeça, só que ao mesmo tempo que eu crio esse desafio, vem o medo, a procrastinação, vem as experiências passadas de que eu já tive que me provar várias vezes. Mostrar que eu era realmente boa. Mas é tão cansativo. Sempre foi algo pra validar um julgamento de uma outra pessoa sobre mim, pra estar vivendo aquela situação que eu acreditava que era certa, que eu acreditava que fazia sentido, só porque falaram pra mim que era o certo. Então esse vídeo é quase como uma revolução interna. Sem muito nada, eu só escolhi um fundo que eu acho muito agradável aqui e vou postar. É tipo uma revolução contra isso que eu sinto dentro de mim. E se você sente isso dentro de você, primeiramente eu sinto muito, porque é uma situação muito desagradável. E segundamente, eu diria pra você fazer o mesmo. Sei lá, tipo, se rebelar contra você, se rebelar contra o que você acreditou que era verdade, contra aquilo que disseram pra você que era verdade, mas só te adoece. Eu acho que a grande questão é ver isso de fora, ver esse sentimento, essa sensação de cima. Só tem que mudar o seu ponto de vista. Se eu tô me colocando à prova, se eu tô me colocando em busca de uma validação externa, que na verdade não é o que eu quero, é porque esse não é o caminho certo. É tipo medo. Quando você tem medo de fazer alguma coisa, pode indicar que, na verdade, vai ser uma coisa muito boa pra você. Essa é a grande questão, a gente abraçar esse lado sombra, abraçar o desconforto, começar a ver como algo bom e tentar interpretar mesmo. Não aceitando esse sentimento, não aceitando isso como verdade,
Mas se colocando como observador, se você se cobra muito, tá tudo bem, tá todo mundo se cobrando pra caramba também. O diferencial é você saber que você não quer mais isso. Você já tá indo muito bem se você reconhece isso. Você não precisa buscar a validação de ninguém. Você já é tudo que você precisa ser. Eu gosto de pensar nisso. Por mais que tenha uma parte dentro de mim que ainda entra num pensamento de que eu preciso me provar, de que eu preciso buscar a validação dos outros. Pra mudar isso do nada, leva um tempinho. E é isso. Eu espero que você faça algo agradável pra você hoje, sem se cobrar, sem esperar a validação de ninguém, sem criar uma competição interna dentro de ti. Eu gosto de lembrar sempre que tem uma criança interior dentro de mim, tipo a minha mini eu, de perguntar se ela tá bem, se ela tá feliz, porque eu paro pra pensar e todas as vezes que eu me pressionei demais, eu me coloquei em situações e lugares que eu não cabia, que essa mini eu, essa mini versão de mim, tava muito assustada. Ela tava muito assustada, ela tava muito triste, ela tava muito acuada. Sua mini versão, ela tá feliz onde você tá agora, ela tá feliz com o que você tá fazendo. A sua mini versão, que não precisava se provar, ela te vê? Ela tá viva ainda dentro de você? Eu acho que pode ser um pensamento que pode te ajudar a se centralizar, assim, sabe? É isso. Eu até tinha parado de gravar, mas do nada eu senti uma onda, uma emoção muito forte. E eu acho que cabe vir compartilhar aqui. Há um ano eu entrei na minha atual escola de teatro. E desde então, alguns alunos já tinham passado para a próxima etapa. Não é prova, mas é simplesmente onde você tá no processo. Eu não tinha passado, eu tava me questionando, mais uma vez achando que eu precisava provar pro meu treinador que eu sabia fazer, que eu conseguia. E várias vezes eu saía do exercício sem ajuste nenhum. Ele simplesmente falava assim, não tem ajuste nenhum. A técnica tava muito boa. Ele falava a última coisa, que era só se empenha mais e se afunda no processo. Eu falava, velho, não é possível. E aí ontem eu fui fazer uma caminhada e simplesmente veio na minha cabeça, eu tô aonde eu tinha que estar. Não tem outro lugar que eu gostaria de estar. E não é duvidando da minha capacidade. Na verdade é o contrário, é confiando que eu sou capaz de viver tudo o que eu quero viver. Só questão de tempo. Eu já tô nessa tempo, sabe? De sair desse modo automático. Demorou, tá? Pra chegar nesse pensamento, mas eu tô muito feliz de estar onde eu tô. No agora é só isso que eu consigo dar. É viver o agora que eu consigo perceber o quão gostoso é isso. Porque tudo, a não ser, literalmente, o agora, é tudo ilusão. O passado já foi uma experiência. Aquilo não te define, então é uma ilusão. O futuro, literalmente, ninguém sabe. Então é só uma ilusão da sua cabeça. Cara, dá muito trabalho viver na ilusão. Gasta muito sua energia. E quando eu parei de viver no futuro e comecei a viver o agora, eu comecei a aceitar a minha realidade, começou a ficar tão mais leve, tão mais gostoso, enfim. E hoje, ele falou que eu tava pronta pra subir de nível. E eu fiquei tipo, do nada, cara. Do nada, eu não fiz nada de diferente, sabe? Aí ele falou assim, eu vi você comprometida com um processo. Eu vi você comprometida não querendo o resultado. Porque eu não falei pra ele, né? Mas sempre que eu fazia um exercício, eu não confiava no meu talento. Eu não confiava que de verdade, assim, que eu era capaz. Eu acho que quem se cobra muito é isso na vida. Não confia no seu próprio talento. Não confia na sua própria capacidade de fazer as coisas. A gente não confia. É um paradoxo. A gente só coloca essa pressão em cima de nós mesmos porque a gente não confia que vai dar certo. E nessa primeira vez que eu fiz o exercício só confiando e simplesmente fazendo o exercício sem esperar que fosse um exercício bom, sem duvidar de mim, deu certo, sabe? E não confiei só em mim, eu confiei no processo. Então, se você é uma pessoa que se cobra muito, confia no processo. Quando ele falou que eu passei, foi muito legal. Claro, eu fiquei feliz ali, foi uma conquista pessoal, mas indifere. Então eu acho que quando você sai da pira de chegar em algum lugar, de provar algo, e só aproveita o processo, é muito difícil. Dependendo de onde está a sua cabeça, de tudo que você passou, pode ser complicado. Mas confia, sabe? Mesmo se você não acredita, só fala, eu confio no processo. Uma hora vai ser verdade, uma hora vai ser verdade. Se você coloca intenção, então, nossa, isso fica muito rápido. Claro que você vai ter um autocontrole ali, né? Mas vai ser muito mais prazeroso todo o processo que você tá vivendo do que o lugar onde você quer chegar, daquilo que você quer conquistar de fato. Porque
eu acho que não vai mudar muita coisa quando a gente conquistar algo. Eu acho que vai ser muito mais divertido a gente olhar pra tudo que aconteceu até a gente chegar. Eu acho que esse é o grande plot. Então, um bom filme, o final dele só é muito legal se a construção e se o processo daquela narrativa for muito bem feito. Começa a viver pelo plot da sua vida. Aceita ali tua realidade no agora, sabe? Tipo, essa é a tua realidade. Uma gota do oceano ainda é o oceano. Você quer chegar a um lugar e você ainda não chegou, tá tudo bem. Uma gota do oceano ainda é o oceano. Você já é absolutamente tudo. Você já chegou no lugar que você tinha que chegar. No agora. Quando você chegar no plot do seu filme, da sua narrativa, da sua história, eu acho que vai ser legal pra caralho. É isso. Se você tem um sonho, é porque você aceitou viver o processo. Passar por tudo que você tiver que passar pra conquistar aquilo. Se for um sonho da sua alma. Então, cara, aceita tudo, aproveita tudo, confia que já deu bom, já deu certo. Um filme bom só tem um plot extraordinário e surreal se a narrativa do processo inteiro, da história inteira for muito bem feita. Agora sim, um beijo.